Genial. Vamos conferir os principais motivos que causam as discussões e os hábitos das mulheres que mais deixam os homens irritados. Em primeiro lugar, o estudo apontou que a demora para se arrumar enfurece os homens. Em segundo, dizer que ele não faz nada. Deixar as luzes da casa acesas. Entupir o ralo do chuveiro com cabelo. Acumular cada vez mais objetos. Encher a lata de lixo além da capacidade. Deixar lenços de papel espalhados pela casa. Louça suja. E por último, mudar os canais de TV sem parar. De acordo com Nick Elson, o coordenador da pesquisa, a maioria dos casais discute por causa das questões do dia a dia e isso é normal. Mas é de se espantar quando analisam em números quantas horas gastam brigando por coisas pequenas. O tempo desperdiçado é impressionante. Uma pesquisa feita na Grã-Bretanha com 3.000 pessoas revelou que casais brigam em média 312 vezes por ano, principalmente às quintas-feiras por volta das 8 horas da noite. E as brigas duram cerca de 10 minutos. Ter um relacionamento 100% perfeito é praticamente impossível. A cumplicidade, paciência e flexibilidade são as chaves para o sucesso. E, acima de tudo, a palavrinha com a letra A. Eu gosto dele. Eu vou dizer a palavra com A. É verdade, começa com A. Eu gosto muito dela. Por isso, Ai, que bom. Eu a amo. Bem, alunos, com toda certeza, quando uma mulher se casa ou ela dá início a um relacionamento, ela faz isso alimentando o desejo de encontrar alguém ou nesse alguém a pessoa que lhe realize e com quem ela possa dividir a vida, os problemas, as alegrias, enfim, ter ao seu lado, né? Mas eu acredito que aqueles que acompanham as nossas aulas aqui, da Escola do Amor, já entenderam, já sabem que para que isso aconteça, ou seja, para que o relacionamento seja bem-sucedido, não basta simplesmente desejar, né, querer, ou também não basta que haja amor entre o casal. Eu creio que isso já ficou bem claro para aqueles que acompanham as nossas aulas. Na verdade, existem determinadas atitudes que precisam ser tomadas para que haja sucesso na vida a dois. E, por outro lado, há outras determinadas atitudes que, se tomadas, podem colocar tudo a perder. Ainda que o casal se una por amor, ainda que o casal declare amor. Ainda assim, há determinadas atitudes que, se tomadas, colocam tudo a perder no relacionamento. Para nós que estamos constantemente atendendo mulheres que vieram de relacionamentos fracassados, por exemplo, né, é muito comum a gente ouvir o seguinte de algumas dessas mulheres que nos procuram para orientação. Algumas chegam a dizer que, se pudessem, voltariam no tempo e fariam tudo diferente. São aquelas mulheres que reconhecem que, mesmo que sem intenção, elas, de alguma forma, acabaram contribuindo para que o relacionamento com a pessoa amada acabasse de uma forma frustrante, né? Nós sabemos que os erros, ou esses erros, eles podem ser diversos, mas na aula de hoje nós vamos procurar listar os principais cometidos pelas mulheres dentro do relacionamento. É claro que é preciso adiantar, para que ninguém ache que a gente está sendo machista, é importante dizer que também vamos ter uma aula para abordar os principais erros cometidos pelos homens, porque senão já os comentários vão começar a chegar aqui reclamando. E os homens? O que vocês vão falar para os homens? Então, nós vamos ter uma aula também abordando apenas os principais erros cometidos pelos homens. Mas hoje nós vamos falar a respeito dos erros cometidos pelas mulheres, porque, na verdade, não existe essa coisa de casar errado. O que existe é que a pessoa, o que existe é o se conduzir de forma errada. Atitudes erradas, né?
no relacionamento. Então, a abordagem hoje é para nós, mulheres, né? Onde nós erramos e para não errarmos mais, né? Nós vamos estar listando, daqui a pouquinho nós vamos colocar... Aliás, hoje a gente não vai colocar as dicas todas de uma vez, como normalmente a gente faz. Nós vamos colocar uma a uma. E à medida que a gente vai colocando, a gente vai comentando a respeito, tá certo? Antes de chamar a participação das pessoas nas ruas sobre o tema da aula de hoje, eu quero cumprimentar o casal que está aqui conosco, que é o Anderson e a Renata. Tudo bem? Tudo bem. Casados há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. E você tinha que idade quando se casou, Anderson? Eu tinha 24 anos. E você? 22. 22 anos. Então, você é 2 anos mais velho do que ela. Vocês falavam comigo aqui fora do ar, eu perguntava a respeito da fase de adaptação deles, antes da aula começar, e você falava para mim, Renata, que uma coisa que hoje você até ri disso, é que você era muito sensível, é isso? Muito, muito emotiva. Como assim? Assim, eu acredito que na fase do namoro, do nosso namoro, a gente se via pouco, né? Hoje eu entendo que há coisas que a gente só vai conhecer do nosso companheiro depois de casado, realmente. No namoro a gente se via uma vez por semana, ou às vezes ficava semanas sem se ver, né? Porque ele estava em outra cidade. Mas assim, sempre no namoro, nos encontros carinhoso, enfim, né? Como todo namoro é, realmente. Mas aí, ao me casar, eu fiquei emotiva porque na primeira vez que ele falou um pouquinho, um tom, nem brigou, um tom mais alto, assim, para mim aquilo já foi um choque. Talvez porque no namoro era só carinho e eu alimentava aquela expectativa que no casamento só seria um mar de rosas, né? Seria tudo mil maravilhas, não teria, como que eu posso dizer, desentendimentos. Então, no primeiro desentendimento, para mim aquilo era como se fosse uma facada, assim, para mim. Eu me debulhava em lágrimas. Minha falha realmente era essa. Ao invés de eu expressar ou falar com ele alguma situação, isso não é legal, eu me fechava e chorava. E ele tinha que adivinhar ainda o que eu estava se passando na minha cabeça. Não, aliás, você já falou de 2 dicas que nós vamos estar abordando aqui. Uma é a expectativa irrealista que normalmente a mulher cria em relação ao casamento. Ela fantasia que tudo vai ser um mar de rosas. E a outra é essa questão de esperar que o homem saiba o porquê de tudo que a mulher... Ele tem que descobrir. Então faz parte das dicas. Como é que você reagia, por exemplo, o Anderson, quando você via que ela era extremamente sensível e chorava por qualquer coisa? Às vezes, eu via aquela situação, até por uma questão de adaptação, né, no casamento. Às vezes eu ficava até com sentimento também, né, por ver ela chorando, por ver ela se ensopar de lágrimas, né? Às vezes eu ficava tentando entender o porquê ela estava naquela situação. E às vezes eu por sentimento também, eu acabava caindo no sentimento e acabava falando para ela, e aí, o que aconteceu? Por que você está assim? Não há motivos para você estar assim, né? Então, essa situação foi crescendo, a ponto de eu me tornar uma pessoa sentimental. Por exemplo, acontecia alguma discussão, algum probleminha, eu ia lá, passava a mão, fazia de tudo para que aquilo, ela não ficasse triste. Ou seja, você começou a tratá-la como um cristalzinho. Exatamente. Tem que ter aquele cuidado muito grande, porque qualquer coisinha pode quebrar. Exatamente. Qualquer coisa poderia quebrar, tinha que tomar todo o cuidado possível com relação a isso, né? Para não ter um problema maior, né? Então você evitava discussões ou havia discussões? Não, eu evitava as discussões, mas havia também os problemas, o desentendimento, mas eu evitava. Por uma certa parte, eu evitava. Mas você, Renata, por exemplo, quando se havia uma discussão, você também respondia, você tentava se impor ou você só chorava? No início, eu guardava mesmo, né? Ficava com aquilo, chorava, e ele vinha, perguntava, o que está acontecendo? Era 2 horas para conseguir
Eu me abri, era difícil isso, né? Uhum. Aí depois, no primeiro momento, assim, mais no início dessa situação, ele realmente, ele vinha, mesmo coitado, sem ele estar errado, eu não percebi ainda que o erro era meu, ele vinha, desculpa, tal, aí fazia as pazes, aí passava. E a mulher, quando ela consegue isso do homem, né, essa atenção, aí que ela chora mais ainda, aí que ela vai e para sensibilizar mais ainda, ela vai chorando, consegui, então eu posso continuar nisso, ao ponto que até chegou o fato dele ficar emotivo também, né? E toda vez achar que tinha que ir lá bajular, mesmo ela estando errada, né? O que não é legal, né? Porque a pessoa não fica à vontade. A partir do momento que você tem que estar o tempo todo tendo que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, então isso vai acabar robotizando o homem. Você não vai ser o que você é, né? Uma pessoa natural. E dentro do relacionamento é fundamental que o casal fique à vontade. Quer dizer, a adaptação, ela acontece justamente dessa forma. Você é o que é, eu sou o que é, eu tenho os meus defeitos, você tem os seus, mas a gente convive bem. Então, é isso que se chama adaptação. Bom, já a gente continua falando com o casal e nós vamos agora à participação das pessoas nas ruas, o que o povo fala a respeito do tema da aula de hoje, e já vamos entrar no primeiro dos 7 erros mais cometidos pelas mulheres dentro do relacionamento. Quais são os principais erros que as mulheres cometem durante um relacionamento? Os principais erros? Acho que tem que ter um pouco mais de paciência. O homem é muito calmo e a mulher precisa ter um pouco mais de paciência para ouvir um pouco mais. Acho que esse é o principal. Ciúmes, talvez. Gastos com dinheiro. Minha esposa não faz nada. Não me irrita, não. Na sua opinião, quais são as coisas que as mulheres fazem e que mais deixam os homens irritados? No meu caso, é sair. Ele não gosta que eu saia. Vocês brigam muito por isso? Muito. Eu acho que a demora para se arrumar. Deixam eles bravos. Nossa, uma delas é ciúme. Eu adoro provocar ciúme no meu parceiro. Nossa, que eu procuro colocar uma roupa provocante. Eu tô num lugar, passa assim um rapaz que ele tá me olhando, aí eu dou aquela olhadinha, ele percebe, ele já me dá aquele beliscãozinho. Ficar perguntando tudo, eu acho. O que ele tá fazendo, onde ele tá, com quem ele tá, esse tipo de coisa. Acho que deixa o homem meio sufocado. Sair sem avisar é complicado também, viu? E também questão de sair, né? De comprar roupa e deixar o homem esperando é complicado. Você não gosta de esperar quando a mulher vai fazer compras, então? Não, negativo. E também quando combina um encontro e você marca, por exemplo, 5 da tarde e chega às 6. Aí não tem como perdoar essa. Outro dia ele falou assim pra mim, que horas eu posso passar na sua casa pra pegar você? Aí eu falei assim, daqui 1 hora. Ele falou, tudo isso? Aí eu falei assim, não, 40 a 1 hora. Isso irrita bastante mesmo. Eu também gosto de demorar a me arrumar e digo, olha, eu vou demorar um pouquinho, espera aí. Aí às vezes eu já tô pronta. Aí eu fico, demoro só pra castigar ele. Olha, essa daí gosta de fazer charme, provocar ciúme, etc. Bom, na verdade, essa questão da mulher demorar para se arrumar... Irrita. Mas eu quero ir mais fundo na coisa, né? A gente vai falar de coisas mais profundas que chegam a machucar. Por exemplo, a mulher demorar, o homem pode ficar aborrecido na demora para se arrumar, a coisa do cabelo na pia ou no ralo. Essas coisinhas podem até irritar, mas nós queremos ir naqueles erros mais profundos que podem comprometer a relação. Vamos ao primeiro erro. Vamos colocar aí, por favor. Muito bem. Não expressar o que sente e o que pensa. Por natureza, a mulher tem um poder de percepção bem maior que o do homem. E às vezes não entendem que ele é diferente. Não entende que ele é diferente. Não espere que ele adivinhe seus desejos. Comunique-se.
Muito bem, vamos falar a respeito disso. Daqui a pouquinho a gente vai para o Laboratório do Amor. O homem, ele não tem esse poder de percepção que a mulher tem. A mulher, naturalmente, foi dotada de uma capacidade de perceber um ambiente com mais facilidade do que o homem. Inclusive de prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Agora há pouco a gente estava aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, a aula está aqui acontecendo, enquanto a gente chamou a matéria, eu fiquei assistindo a matéria e passou aqui um cameraman e me cumprimentou. E eu estava olhando a matéria. E a Rosana acabou de falar comigo, você viu que ele te cumprimentou? Eu falei, não, porque eu estava focado na matéria. Mas ela estava focada na matéria e viu que ele passou e cumprimentou. Aí eu cumprimentei depois. Então, a mulher tem como que um radar. Ela capta as coisas. E o homem foca numa só. Isso não é defeito, é natural. É uma questão é uma característica do homem e a mulher tem essa característica de, além dos olhos, parece que ela tem um radar. Né? Ela pega as coisas no ar. Por exemplo, quem percebe primeiro, normalmente, que o filho está com algum problema? Ou a filha está com algum problema? Não é o pai, normalmente é a mãe. Ela percebe primeiro. Ela olha e já diz assim, olha, tem alguma coisa no fulano. Chama para conversar. O homem olha e diz, mas não tem nada. Ou quando o marido também chega em casa e a mulher vê que ele não está legal, alguma coisa aconteceu e ela já fica assim, aconteceu alguma coisa e ela já quer que ele já chegue em casa falando. Mas é um momento em que ele chega em casa e quer ficar quietinho, falando com ele mesmo. E na hora certa, ele pode abordar o assunto com ela, mas é na hora que a mulher já chega, por que você tem? Por que você não fala? Mas aí a gente vai entrar num outro erro, que está listado ali. Mas eu gostaria de focar nessa questão de a mulher não esperar que o homem seja assim, que ele seja capaz disso. Então, às vezes, a mulher fala assim, poxa, eu queria que ele soubesse que eu estou querendo isso, eu queria que ele percebesse que eu estou querendo aquilo. A mulher cai muito nesse erro, realmente, que ela espera que o homem seja igual a ela. Assim, que perceba, que sinta, tudo que ela está ali, ele tem que ser igual a mim. E a gente cai muito nesse erro mesmo. Como, por exemplo, eu já citei aqui, até uma charge que eu vi num site, em que homem e mulher iam sair para comer, para ir no restaurante, e o marido falou assim, você quer comer que tipo de comida? Italiana, chinesa, japonesa? Que tipo de restaurante? Ela, não sei, para mim, você que sabe. Aí o homem, então tá bom. Aí ele parou na porta de um determinado restaurante, ela olhou e falou assim, esse não. Mas por que ela não falou antes? Então, a mulher precisa verbalizar o que sente, o que pensa, o que quer. O homem quer atender a mulher, ele quer agradar. São coisas simples, é um restaurante, mas se não houver o diálogo, vai ter discussão e feia. Pode chegar em casa, pode durar dias essa intriga que houve por causa apenas de um restaurante. Mas pode usar assim, ó, eu quero comer tal comida. Aí o marido diz, eu quero isso. Então vamos chegar a um acordo e sem discussão, sem nada, sem bico. Então, mas normalmente o homem vai querer atender a mulher, só que a questão é assim, ela tem que falar. Então, eu quero que você, mulher, entenda isso. Você tem que falar aquilo que você quer. Você tem que expressar aquilo que você quer. E aí, com certeza, o marido vai querer atendê-lo. O problema é quando ele fica assim, mas eu não sei o que ela quer. E ela se fecha porque ela diz assim, ele não fez o que eu queria. Mas ele não sabia o que você queria. Ele vai ter uma bolinha de cristal. Ele não tem bola de cristal. Bom, nós vamos agora ao Laboratório do Amor, vamos procurar ajudar o Ryan e a Débora, e daqui a pouquinho nós vamos a um outro erro que as mulheres cometem muito dentro do relacionamento. Com apenas 2 meses juntos, Ryan, de 21 anos, e Débora, de 26, parecem estar juntos há muito mais tempo. Débora diz que o namorado toma atitudes sem pensar nas consequências. Já Ryan não gosta quando está fazendo algo e Débora toma frente dele nas decisões. Eu acho que você toma atitudes precipitadas antes de pensar
nas consequências. O que eu não concordo em você é a sua maneira de lidar com os homens no trabalho, seja quem for. Eu gostaria que você se colocasse no devido lugar como uma mulher e não tomar a frente do homem. Às vezes me agride muito quando eu quero tomar uma atitude e você vê a situação e você acaba entrando na minha frente e não esperando que eu termine aquilo que eu quero. Mas para mim é muito difícil, porque eu não dependo há muito tempo de atitude masculina. Esses dias agora eu venho tendo... Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aí. Ryan e Débora, prestem bem atenção. O namoro nada mais é do que um período que serve como teste de compatibilidade do casal. Ou seja, depois de um período em que se namora, o casal faz uma avaliação do relacionamento e aí eles tomam a decisão e vão saber se realmente vale a pena eles darem um passo mais sério como noivado e então, enfim, o casamento. É óbvio que não existe casal perfeito, casal 20, como se costuma ver nos filmes, e todo mundo, já foi dito aqui que até irmãos gêmeos, nós já falamos que a ciência já comprovou que mesmo gêmeos têm as suas diferenças. E vocês estão se deparando com essas diferenças. Agora, você disse, Débora, que nunca, ou que há muito tempo você não depende de atitudes de homens. Ou seja, você não aceita que o homem tome a frente. E pelo que você disse, ou pelo que você falou no início da conversa, você vê no Ryan uma precipitação, você acha que ele é precipitado, que ele não pensa na hora de tomar atitude. E, por outro lado, ele espera que você respeite isso dele. E você diz que não tem hábito, não está acostumada a depender de homens. Então, isso é um problema sério, vocês precisam estabelecer regras em relação a isso. E vocês precisam se aceitar, porque senão já vai ser motivos. Se em 2 meses isso já... É o início, né, da relação, eles estão se conhecendo, estão vendo as diferenças, então tem que haver agora o parar e pensar para ter mudanças para esse relacionamento dar continuidade, né? Porque ele não abre mão de estar à frente, no sentido de... Aliás, estar à frente não, é que eu estou colocando errado. Homem e mulher estão lado a lado. Mas ele não abre mão de tomar decisões. E você, por outro lado, não aceita que ele tome. Então vocês vão precisar fazer um acordo, porque se em 2 meses já está acontecendo isso, lá na frente a tendência é surgirem problemas mais sérios. Vamos continuar. Reagindo de outra forma com você, para que nós não venhamos brigar como nós estávamos brigando antes. Eu via seus defeitos, então eu já apontava o dedo, eu já julgava, e hoje eu faço diferente. Hoje eu fico quieto, hoje eu não vou falar nada, porque eu quero administrar essa situação de uma outra maneira para que nós não se separar. A forma do dizer o que você pensa é uma coisa muito delicada, porque dependendo da forma que você aborda, você não consegue transmitir, não a sinceridade, a gente entende, mas se torna uma agressão e não uma ajuda, você entende? No jeito que eu falo com você, eu acabo te agredindo. Só do jeito que você fala comigo, mas também tem outras pessoas que você pode tomar essa mesma atitude. Você não é possessivo, mas você é ciumento. Eu não vejo, do meu ponto de vista, dessa maneira. Certo. Mas o que acontece? Tem determinadas ocasiões que você acaba não por querer, não por ter essa intenção, mas dando liberdade para os homens tomar iniciativa
de querer pensar ou de maldade em relação a você. Entendi. Até que você vá lá e dá um basta, Certo. como você fez hoje. Tipo, vai dando corda, aí quando vê que não aguenta mais, Certo. aí você vai lá. Então eu já gostaria que você se fosse num lugar para cortar o mal pela raiz, para não dar motivo de acontecer isso. Eu gostaria que com os homens em si, do mundo, do trabalho lá fora, Certo. eu gostaria que você tivesse poucas palavras com eles. Sem muita intimidade, sem muita brincadeirinha. Porque eu vejo que você já percebeu isso em mim. Eu não dou muita liberdade, eu não gosto de ficar de tititi, principalmente com mulher. Então, tipo, pra mim fica uma coisa mais desagradável ver você nessa situação. Entendeu? Que nem muitas das vezes a gente tava trabalhando, aí o motorista tava dirigindo, eu tava lá atrás sentado, você foi lá na frente ficar de lero-lero com o motorista, eu fiquei lá sozinho lá atrás. Entendeu? Entendi. É como se você desprezasse a minha presença e só desse atenção comigo quando estivesse dentro de casa, dormindo. Isso já foi tema de aulas nossas aqui, né? Essa questão da intimidade que se tem com pessoas do sexo oposto. E realmente tem que haver um cuidado. O Ryan já tem essa característica, por exemplo, ele não gosta de ter intimidades com outras mulheres. Para não dar motivo, né? Ele já sabe a postura que ele tem que ter, né? Então, ela também. Exatamente. Por exemplo, eu tenho amizades com mulheres? Tenho, mas eu não tenho intimidade. A única mulher com quem eu tenho intimidade é a Rosana. Isso é uma regra que a gente também tem estabelecida dentro do nosso relacionamento. A mesma coisa é ela. Ela tem amigos do sexo masculino? Ela tem, mas a única pessoa com quem ela tem intimidade é comigo. Então, isso é importante, que vocês estabeleçam essa regra e você procure atendê-lo em relação a isso, Débora. Vocês estão apenas há 2 meses num relacionamento. Não dá ainda para dizer que isso é uma questão do Ryan ser possessivo, de que ele é possessivo, de que ele seja uma pessoa extremamente ciumenta. É óbvio que se eu estivesse dentro de um ônibus, sentado, a Rosana do meu lado, e de repente ela se levantasse e ficasse conversando com o motorista, eu não ia gostar. Nem com uma amiga. Se eu fizer isso com uma amiga minha, você não vai gostar, né? Imagine, ela me deixar sozinho, sentado e falar com outra pessoa. Tudo que existe em termos de melhores gestos, as melhores palavras, a maior atenção, deve ser dispensada para o parceiro ou para a pessoa amada. Depois a gente continua ajudando esse casal. Vamos ao intervalo. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me nada. ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. Eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Olá, alunos da Escola do Amor. Nossos queridos professores Cristiane e Renato Cardoso continuam levando a aula presencial para vários lugares do Brasil. Fique atento com as datas e endereços. Na sexta, 7 de setembro, eles vão estar em Goiás, no Ginásio Rio Vermelho, Avenida Paranaíba, quadra 117, setor central, às 19 horas. Quinta, dia 13, a aula será em Belém, na rodovia BR-316, quilômetro 1, número 318, bairro Castanheira, às 19h30. E quinta-feira, 20 de setembro, em Fortaleza, Avenida Washington Soares, número 999, Edson Queiroz,
às 19h30. Não falte a aula, pois amar é nunca deixar de aprender. Muito bem, e dando sequência às dicas que estamos apresentando para as mulheres relacionadas aos erros mais comuns cometidos por elas dentro do relacionamento, vamos então à segunda. Tentar esconder que está chateado. É característico do homem ser objetivo. Se ele lhe pergunta por que você está aborrecida e a sua resposta é nada, saiba que para o homem nada é nada. E para as mulheres, esse nada normalmente tem outro significado. Seja franca. Então, é outra característica feminina. Ela fica chateada, entra um pouquinho na dica anterior, da questão da comunicação. Mas, às vezes, o homem, ele vai até a mulher para procurar saber o que aconteceu. E, normalmente, como o homem, ele esquece o que aconteceu, às vezes até ele esquece o que ele comeu no almoço, chega de noite e ele não lembra mais o que ele comeu no almoço, então ele abre a caixinha do hoje. Já foi dito que o homem tem na sua cabeça várias caixinhas, né? Então, cada caixinha é um problema, cada caixinha é alguma coisa que ele tem que resolver. Então, ele vê a mulher chateada, ele abre a caixinha do hoje. Aí ele olha e diz, não, hoje não teve nada, não tem nada. Então, o que está acontecendo? E ele vai até a mulher e pergunta, o que houve? Nada. E ela fala, nada. Ele, nada é nada. Então, tá tudo bem. Só que, para ele, nada é nada. O homem é objetivo. Então, por que ela está chateada? Mas esse nada para a mulher, olha, quer dizer muita coisa. Esse nada, às vezes, está relacionado a alguma coisa de um mês atrás, de 15 dias atrás, do dia anterior. E o homem não consegue entender. Então, se você, mulher, tem alguma coisa, fale. Lembre-se que você e o seu marido, ou o seu parceiro, vocês fazem parte de uma equipe. Vocês não são adversários. E certamente, se você disser o que é, ele vai procurar resolver. Muitas vezes o homem falha, e a gente vai entrar nas falhas dos homens também, nós vamos ter essa aula, e ele não percebe que ele falhou. Não é uma questão intencional, mas a mulher, por ser mais sensível, ela vê isso como um problema. Então, se ela chega e diz, olha, tem sim, é isso, isso e isso, pronto, ali já se resolve a questão. O problema é que, às vezes, o dia passa, ela fica dizendo nada. O que você tem? Nada. Aí vai dormir aborrecida. No outro dia ela está nada, 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 nada. Só que aquilo vai virando uma bola de neve. E quando ela vai colocar para fora, de repente o negócio já está uma explosão. Né? Então, aprendemos que, na hora que falar o que você tem, seja sincera, diga, eu tenho isso, aconteceu aquilo e acabou. E vamos resolver agora. Sem discussão, mas com diálogo. Tudo vai ser resolvido. Nunca tente disfarçar. O nada diga tudo. O que tem? Tem alguma coisa? O que você tem? Tenho. Eu tenho isso, 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 isso. Mas aborda de uma maneira sem discussão. Inteligente, tá bom? Bom, vamos ler aqui alguns comentários. Por exemplo, eu tenho aqui a participação do Leandro Andrade, que diz assim, o pior erro delas é achar que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. A Caroline de Souza diz assim, nós queremos tudo sempre no mesmo momento. A Rosimeire Lopes diz assim, acho que é pegar muito no pé deles. A Érica Rodrigues diz, a mulher deveria falar menos e aprender a ouvir. Isso é algo que os dois precisam fazer, né? O Júnior diz aqui, só te cortando, ele diz assim, que o erro maior das mulheres é dar atenção mais para as amigas do que para ele. Ele diz que a namorada dele, né, dá mais atenção para as amigas do que para ele. Já a Érica, voltando ao que ela estava falando, o que eu disse em relação a ela, ela diz assim, a mulher deveria falar menos e ouvir mais. Na verdade, os dois, né? Porque todos nós temos uma boca e dois ouvidos, então é como se a natureza estivesse ensinando isso para a gente. A Patrícia diz assim, Patrícia Feitosa, nosso defeito é ser sempre a mais apaixonada. Ou seja, a questão não seria nem de amar mais, não tem essa coisa... Quem ama mais? Às vezes o casal discute até por isso, sabia? Quem ama mais? Quem se dá mais? Quem ama mais? Você a mim ou eu a você? Aí fica eu.
Não, eu te amo mais. Não existe isso. Mas eu demonstro mais. O que existe é amor. E cada um tem as suas características e a sua forma de demonstrar isso. Bom, vamos então à próxima dica. Terceira, senão, como são 7, daqui a pouco a hora passa e a gente não consegue falar das 7. Vamos lá. 3. Ficar o tempo todo criticando. Uma das coisas que o homem mais espera de uma mulher é admiração. O sexo masculino está muito ligado a obras e, por si só, ele se cobra. Se, ao contrário disso, só houve críticas, acaba perdendo o prazer da companhia da mulher. Encontre um meio termo entre a bajulação servil e a recriminação constante. Ou seja, não quer dizer que a mulher ela não possa fazer uma crítica construtiva e usar de sabedoria e de palavras certas, falar a coisa certa na hora certa. Se ela, por exemplo, percebe que o homem está trilhando um caminho que é errado, ser auxiliadora, ser ajudadora, é justamente nessa hora ela procurar falar, alertar, mostrar que ele precisa tomar uma decisão diferente. Às vezes ela não fala, ela vê que está caminhando para o erro, quando deu errado ainda ela vem, eu não te disse? Por que você fez? Eu falei para você, eu sabia que ia dar errado, mas não alertou e não falou de uma maneira inteligente, né? Então, a mulher ela pode fazer críticas construtivas, ela deve fazer. Ela não vai ficar bajulando o homem, mas é bem característico do sexo masculino estar muito ligado ao que se faz. E uma das coisas, além da compreensão, que é o que o homem espera de uma mulher, ele busca uma mulher que o compreenda, ele também tem prazer de ser admirado. Uma coisa é ser crítico, ou ser criticado por pessoas estranhas, e outra coisa é ele ser criticado pela esposa. Pessoa que ele ama, né? O problema é que tem mulheres que o tempo todo elas estão criticando. A todo momento elas estão fazendo críticas, então é óbvio que isso vai criando um muro entre ela e o homem não vai querer ficar perto dela, não vai gostar da companhia dela, porque o homem gosta de ser admirado pela mulher. Nós vamos agora ao vídeo da internet de hoje, antes de irmos para a 5ª dica e falarmos um pouquinho mais com o casal que está conosco. Carol, eu quero namorar com você. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Que lindo, né? Quem é a encalhada agora? Isso é jeito de falar com a futura mãe dos seus filhos? Mãe de quem? Como assim? Calma, Carol. Cala a boca você! Eu não falei cala a boca, eu disse calma. Você tá diferente. A gente precisa conversar. A gente passou 2 horas conversando. Ô, lindinha. Lindinha? Você nunca me chamou de lindinha? Eu sabia! O quê? Me conta, pelo amor de Deus. Eu tava sonhando, eu tava intuindo. Você nem fala mais que me ama. Eu não falo e nunca falei, né? Tá vendo? Tá vendo? Você tá muito estranho, Beto. Tem alguma coisa com você. Bem que tá, se for pra namorar estranho assim, eu não quero namorar mais. O quê? Não, Você tá terminando comigo, é isso? Não. Beto, eu te amo. Ai, eu não acredito. Eu sabia, você tem outra, né? Eu mal tenho você. Como é que eu vou ter outra? Sabia. Aquela vez que você foi pra Argentina, você me traiu. Eu fui pra Argentina com 13 anos, tava com meus pais, eu te conheço há 13 dias. Não, Beto, 13 dias, Beto. Então, 13 dias você já tá me deixando de lado, já tá me tratando assim, já tá indiferente. Ai, meu Deus, é muita pressão. Eu não vou aguentar. Eu vou ter que dar um tempo. Eu tô dando um tempo, Beto. Ei, vai dar um... Onde é que a produção consegue esses vídeos? Muito interessante. Quer dizer, o relacionamento nem começou e já acabou, né? Porque a mulher veio com a pressão que não tem que aguente. Deixa ele nem se expressar. Esse é um dos problemas. Aliás, tem dicas nossas relacionadas a esse erro que as mulheres cometem. Eu não acredito que dessa forma, né? É demais, mas... Vamos então à 4ª dica. Tentar mudar... Ah, entrou já.
Foi nessa daí. Tentar mudar o homem por meio de cobranças e mais cobranças. Nenhum homem gosta de mulheres que tentam se impor. Isso tem até a ver com laboratório, né? Se ele não fizer o que você quer por amor, muito menos fará por pressão ou por insistência. Então, cobranças dentro do relacionamento, quer seja da parte da mulher para com o homem e quer seja do homem para com a mulher, sempre serão prejudiciais, né? Ninguém gosta de ser cobrado. Mas o próprio videozinho, não é por acaso, né? O vídeo que nós acabamos de assistir mostra que a mulher já começou a fazer as cobranças antes do homem. Então, ela é uma característica feminina. E abordou um assunto na hora errada também, né? Ali um jantar, alguma coisa. E às vezes a mulher ela aborda assuntos no momento errado, né? Começa a cobrar. Quando o homem já chega em casa, por exemplo. O homem chega em casa já com a cabeça cheia, que é o momento dele, já não tem. Aí ela começa a falar dos problemas, problema. Então, como hoje a gente está voltado realmente para as mulheres, isso é um erro muito grave, né? Que pode levar a um casamento e um relacionamento destruído e frustrado, né? Ninguém gosta de cobranças, né? De fazer nada por imposição. Então, a mulher deve procurar uma estratégia em que ela desperte no homem o desejo de atendê-la, enfim, mostrar que a companhia dela é agradável, procurar falar as coisas da maneira correta para evitar isso. Nós vamos agora à dica de hoje do Renato e da Cristiane, a gente está colocando uma por dia, e depois nós vamos à quinta dica da nossa aula. Nós sempre falamos dos problemas que nós passamos no nosso casamento, enfim, não há perfeição. É que nós determinamos ter a nossa própria cultura dentro da nossa micronação chamada casamento. O casamento originou de Deus, que criou duas pessoas para serem uma só carne, viverem juntos, serem casados. Quais as regras que ele ditou para que esse relacionamento funcionasse? Então nós determinamos viver por essas regras, por esta cultura, e não pela cultura que existe aí fora. Porque no mundo que a gente vive, seja qual for a nação que você vive, se você nos assiste em Portugal, Angola, Brasil, qualquer nação do mundo, tem a sua cultura, a sua maneira de ser. De certa forma, o mundo está globalizado hoje e nós somos bombardeados por muitas ideias culturais, pelos filmes, pelos livros, pela música e todo tipo de mídia que vem até nós. Então, se nós fôssemos deixar com que essas coisas infiltrassem o nosso relacionamento, então nós não seríamos o casal que somos. Nós seríamos um casal aí de muitos que vivem por aí. Mais um que sofre também, né? Porque essas coisas, a cultura de hoje não é para fazer você feliz. Não, a cultura não é investir no casamento, não é investir no relacionamento. A cultura é investir em si mesmo, em si próprio. Então nós temos nós guardamos muito a nossa própria cultura. Nós não ficamos preocupados com o que outros casais estão fazendo lá fora. Aqui que os outros casais tem gente que é preocupada. O que estão fazendo? O que aquela mulher faz com o marido dela? O que aquele cara faz com a mulher dele na cama e tal? Como apimentar o seu relacionamento. Quer dizer, quando você tem uma coisa muito gostosa, muito boa, né, e que você guarda aquilo, você não fica tentando estragar aquilo com outras coisas, né? Nós temos que descobrir a nós mesmos, investir em nós mesmos, procurar saber o que faz um ou outro feliz. É claro que nós assistimos filmes, nós lemos, nós estudamos, nós temos olhos para o mundo, é claro, mas a nossa inteligência faz filtrar aquilo que presta daquilo que não presta. Você que é solteiro e que está também assistindo e seguindo esses vídeos, você pode fazer a mesma coisa, começando já desde solteiro, a ser uma pessoa de princípios também bons, sadios, e não fazer o que o mundo diz aí fora que o solteiro tem que fazer. O solteiro tem que ir pra balada, o solteiro tem que ficar com, tem que aproveitar, você tem que dormir, você tem que ir pra cama com quantos você puder, com quantas você puder, para você pegar a experiência. Quer dizer, é a cultura aí de fora. Então veja o que está adiantando, veja o que essa cultura aí de fora tem feito nos casamentos, nos relacionamentos. Veja se funciona. Não tem funcionado. E casamos virgens. É isso aí. Casamos virgens, um com o outro. Quer dizer, você que fala coisa isso aí melhor fora. Que essa? Você fala isso aí fora,
né? Vão te chamar de estúpido. Pela cultura do mundo, vão te chamar de bobo. Os comentários nesse vídeo poderão até dizer, as pessoas falam que nós somos bobos ou fomos bobos, enfim. Nós estamos pouco interessados no que o mundo... Valeu muito a pena. O que o mundo acha disso. Não estamos interessados nisso. Estamos interessados no seguinte, na nossa nação, nós somos felizes. Então, nós temos a nossa cultura. E isso é importante para você que é casado também fazer dentro do seu casamento. Procurar desenvolver a sua cultura sadia, especialmente uma baseada nos princípios de Deus para o casamento. Muito bem. Todos os dias a gente está colocando uma das 21 dicas, né, do Renato e da Cristiane em vídeo. Na próxima aula vamos fazer o mesmo. A Miriam Franca, eu não sei se a Miriam está dizendo Franca é a cidade dela ou porque ela está sendo franca como pessoa. Ela diz assim, bom que vai ter um programa para falar dos erros dos homens. Pensei que vocês iam falar só de nós, já estava meio revoltada, pois nós somos as maiores vítimas dos homens, pois somos mais sentimentais e com isso saímos perdendo. Bom, na minha opinião, ela diz e coloca risos aqui. Bom, vamos então é a quinta dica, né? Quinta agora? Vamos lá. 5. Ficar de cara amarrada quando insatisfeita. Por mais bonita e atraente que uma mulher possa ser, toda essa beleza é anulada quando ela não é simpática. Por isso, em caso de aborrecimento, melhor é colocar tudo em pratos limpos o quanto antes. Está ligado também um pouquinho com o que a gente falou já. Mas a beleza da mulher está na sua simpatia. Quando uma mulher ela sorri, ela pode não falar nada. Mas o sorriso dela ilumina, ajuda o marido. Eu costumo dizer para a Rosana que se eu chegar em casa com a cabeça cheia e eu abrir a porta e olhar para ela, ela sorrir para mim, ela não precisa falar mais nada. Aquele sorriso já ajuda, fala mais que 1000 palavras. Então, a beleza da mulher, às vezes as mulheres elas se preocupam muito. Meu cabelo tá bom, a roupa tá boa, vai para a academia. E o homem, claro, ele acha bonito. Mas a principal beleza que o homem busca na mulher é justamente essa simpatia, né? E a mulher rixosa, nada para ela tá bom. Se ela fica aborrecida, ela transmite para todo mundo que está na volta dela. Né? Aliás, ela determina o ambiente da casa. E se ela se fecha, aí pronto. Se ela trabalha com várias pessoas, aquele ambiente vai ser ruim. Se ela está em casa, vai ficar insuportável. Se ela tiver de cara feia, até o cachorro fica triste. Então, aprendemos também com outra aula que isso não vale a pena. Bom, antes de chamar a próxima, faltam ainda 2, né? Deixa eu só falar com o casal aqui. E aí, como é que vocês se adaptaram e mudaram essa situação? Por exemplo, Renata, você que reconhece que tinha essa questão de ser muito sensível. Então, no começo era aquilo que ele falou, né? De passar a mão na cabeça, querer entender, adivinhar, né? O que estava se passando. E em seguida, assim, ele já começou a reagir diferente, né? Acho que porque a situação já estava ficando muito sustentável, o clima, né, entre a gente. Então, se ele me via já emotiva, chorando, ele começou a fazer ao contrário. Ao invés de ir, passar a mão na cabeça, ficar lá me consolando, ele deixava. Eu estava lá, já que eu não queria falar, ele deixava, eu ficava lá chorando. Então, eu entendi, né, que a ficha foi caindo, fui entendendo que não valeria a pena, né? Eu agi dessa forma que ia prejudicar o nosso relacionamento. Aí eu entendi que ao invés de eu ficar assim, é melhor falar realmente, logo o que está se passando, resolver ali. Ou seja, essas dicas, tem coisas que a gente falou aqui que você passou pela sua cabeça, fez você lembrar? Fez muitas coisas, que nem questões bobas assim mesmo, de estar no shopping, talvez eu precisar de alguma coisa. Talvez por um certo orgulho, assim, quando você é solteira, trabalhar, você, né, vai lá, compra o que você quer, não precisa dar satisfação. E talvez um certo orgulho, coisas bobas, precisar de alguma coisa. E não falar. E não falar e querer realmente que eles adivinhassem que eu estava precisando e me fechar. E criar clima, assim, por nada, realmente. É característico, né? E aí, o Anderson, mudou? Quando a gente recebeu o espírito do amor, então tudo isso mudou.
passou a ter uma mudança, eu vi uma mudança nela, ela naturalmente viu uma mudança em mim. Então, quando a gente recebeu esse espírito do amor, tudo mudou. Hoje estão adaptados. Quanto tempo de casamento? 6 anos, né? 6 anos. E agora adaptados? Com certeza. Não precisa ter mais aquele cuidado como se fosse um cristalzinho? Não precisa ter aquele cuidado, aquele cristal que você tem que tomar cuidado, tocar. Tem colocar. Naturalidade. Exatamente. Que bom. Que sejam felizes mais e mais a cada dia. Obrigado por estarem aqui. Eu quero colocar a 6ª dica e a gente vai acompanhar o depoimento de uma pessoa que nós entrevistamos durante a aula presencial que acontece às quintas-feiras, mas tem ainda 2 dicas para a gente ler. Vamos à 6ª. Outro erro, né? Basear o relacionamento em filmes e novelas. Por serem mais emotivas, normalmente as mulheres acabam criando expectativas irrealistas em relação ao homem. Foi o que a gente falou no começo em relação a Renata, né? Lembre-se que no dia a dia não haverá um diretor para dirigir cada gesto do casal e nem uma orquestra para tocar músicas românticas quando vocês se beijarem. O que tem para falar disso? A realidade é outra. Tem que saber conviver, né, com a realidade. Qual é a sua realidade? O que você está passando? Tem que ser sincera, falar na hora certa, abordar o assunto que te incomoda, não ficar esperando que ele adivinhe nem esse romantismo todo, porque vida 2 não é romantismo, né? Existe o romantismo, mas não é como no filme. Existe o romantismo, mas não existe aquela coisa, câmera lenta, porque a mulher cria expectativa, por exemplo, ela cria um projeto de homem que é como aquele príncipe que vem no cavalo branco, e não é, né? Quando ela chega no casamento, ela vai se deparar com um homem cheio de defeitos, de falhas. Que não pensa como ela, que não tem as atitudes dela, é o avesso dela e ela é o avesso dele. Mas vão aprendendo a viver e a mudar um pelo outro, por amor. Aí nasce o companheirismo, né? Vamos à 7ª dica. Não saber usar os recursos que tem. Ao contrário do homem, a força feminina não está nos braços ou no falar imponente. Mas isso não significa que ela seja fraca. A força da mulher está na sua meiguice, feminilidade e simpatia. Aquela que sabe usar de tudo isso, dificilmente ouvirá um não como resposta. Então, mulher, você não é fraca, você é forte. Só que você tem que saber usar esse recurso, usar a sua força, né? Tendo sabedoria, a mulher ela ganha muita coisa que ela nem espera. Não, ela consegue o que quer, né? Tanto a gente vê, Sansão foi derrotado por uma mulher, mas ela soube usar a força dela para o mal. Então, se a mulher souber usar essa força que ela tem para o bem, ela vai ajudar muito dentro do relacionamento. Muitos comentários aqui, assim, falando que o maior erro da mulher, mulheres comentando, que é não assumir que erra. Não assumir que a mulher erra, que ela tem defeito. E isso é uma coisa do orgulho, né? Não, é ele que está errado, é ele que tem que pedir perdão, é ele que tem que fazer isso. E a primeira coisa, um passo para ter mudança, é a mulher reconhecer que ela precisa mudar, que ela também erra, ela falha. Eu erro, tu erras, eles erram, todos erramos. Vamos lá ao depoimento da Daniela, senão não dá tempo. Eu era uma pessoa muito triste. Todo mundo que eu gostava me rejeitava, não gostava de mim. E todo mundo falava assim, você vai ficar pra titia, você nunca vai ser feliz no amor. Solitária rejeitada. Isso. E ficava desiludida. Falei, vamos matar, não quero saber mais de ninguém. Fiquei muito desgostosa de mim mesma. Então, peraí. De solitária rejeitada, você se tornou solitária de carteirinha, porque você sabe que tem gente que vai mudando, né? Começa como solitária rejeitada. Aí chega uma hora que as decepções são tantas que a pessoa diz, sabe de uma coisa? Vou colocar um cadeado no meu coração, e aí ela muda, vira solitária de carteirinha. E você estava passando para isso. Isso. Aí me convidaram para vir para a terapia do amor. Eu vim fazer a terapia. Fiz 6 anos da terapia sozinha, mas nunca desisti. Depois de 6 anos, teve uma campanha aqui e era de entregar buquê. Para a pessoa que você conhecesse, você gostasse, você entregasse o buquê. E eu conheci meu marido. Nessa, ele tinha passado o telefone até para uma menina e eu peguei o telefone, né?
Eu fiquei 3 meses esperando a resposta dele e nada de me retornar. Depois de 3 meses, nós namorou. Mas isso depois de um tratamento em que você ficou bem? Tratou o coração. Quando eu tratei meu coração por completo. Estava curada já? Curada. Encontrei meu marido aqui. Hoje a gente, mês que vem, faz 6 anos que a gente está junto e super feliz. O que vai falar mais? Amém, que bom. Bom, nós, só lembrando, nessa quinta-feira estaremos na aula mais importante da semana, na aula presencial, começando a segunda etapa da noite do fim da solidão. E vamos trazer uma mensagem que eu considero uma revelação. Nunca mais, depois de ouvir o que nós vamos falar nessa quinta-feira, nunca mais você vai olhar para a vida sentimental com os mesmos olhos. Nós vamos estar aqui às 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Tá certo? Ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais uma aula. Até lá. Senhor.